Ei Diva, seja bem-vinda! Eu sou Mirna Martinelli e esse é o DivaCast, um podcast onde iremos falar de assuntos variados. E hoje o tema é beleza na gestação. Para isso nós temos duas convidadas super especiais. Vou apresentar a primeira delas, que é a doutora Bárbara de Castro Alves, ginecologista e obstetra, com título de especialista em ginecologia e obstetrícia e endoscopia ginecológica pela Febrasco. Falei certo agora? Certíssimo, Mirna. E a doutora Nicole Bonfá, nutricionista materno-infantil, especializada em saúde da mulher. Então essas são as nossas convidadas. Queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e onde vocês atendem aqui na nossa cidade. Eu sou a Bárbara, ginecologista, e junto com a Nicole a gente atende no Instituto Castro Alves de Assistência à Mulher, que é uma clínica especializada em saúde da mulher, onde tem diversas especialidades e a gente tá embolada ali no meio, né, Nicole? A gente tá junto. Então lá na clínica faz de tudo um pouco, né, Nicole? Faz a parte de nutrição, a gente tem uma né? equipe multidisciplinar muito legal, né, Bárbara? Desde de enfermeiras, a acupunturista, tem bastante gente faz trabalhando ultrassom junto. lá também. Ultrassom, cirurgião oncológico, tem diversas Ah, até especialidades. cirurgião oncológico? Nossa, tem. então Cardiologista bem pediátrica, completo, né? É bem legal. A gente precisa do oncologista para os nossos pacientes com endometriose, né? Sim. Ah, sim, é porque ele faz a parte de endometriose, inclusive, também. E hoje nós vamos falar um pouquinho justamente sobre mulheres e numa fase muito especial da mulher, que é a gestação, né? Onde os hormônios estão, todo mundo fala, né? Você vai falar melhor do que eu, mas os hormônios estão à flor da pele, o corpo passa por mudanças, uma ansiedade à espera de um bebezinho. Então, muitas vezes a beleza fica de lado, a autoestima é afetada, né? Porque ganha peso, tem mulheres que se acham lindas na gestação, mas tem mulheres que ficam se achando mais gordinhas ou que perderam as formas. E eu conto com vocês para estar tirando algumas dúvidas. O que a grávida pode e o que a grávida não pode fazer durante esse período, inclusive a amamentação também, né? Então, uma pergunta que é muito recorrente aqui no salão. Coloração na gestação, pode ou não pode? Cobrir os tão temidos branquinhos na gestação, pode ou não pode? Fala pra mim, gente. Eu acho que essa é uma pergunta de 90%. 90% das gestantes que tem cabelos brancos é 100%, né? Exatamente. A gestante já chega no consultório falando, olha como é que tá o meu cabelo. A partir de qual data eu posso resolver isso daí? Aham. Desse jeito. Então, o que eu quero assim deixar bem claro de início é que não existem grandes estudos em relação a isso, né? Até porque é antiético. Imagina só, a gente pegar 100, 1000, 10 mil gestantes e fazer um experimento em cima delas para ver se existe algum perigo para ela, para a mãe, para o bebê, né? Isso é antiético. Por isso não tem tantos estudos, porque não pode fazer testes em grávidas, então, né? Acho que ninguém vai colocar a gestação em risco pra isso. Ninguém vai se colocar nesse teste, né? Nesse grupo de pessoas que vão testar tal medicamento ou tal produto para poder ver se vai dar certo ou não, né? Nem é permitido que a gente faça isso com as Sim, pessoas. aham. De maneira geral, esses estudos, eles são mais observacionais, né? Mais entendendo a repercussão do que já foi feito. Do que né? aconteceu com alguém que utilizou de forma desordenada, vamos supor assim, né? E aí, assim, então, sabendo disso, sabendo que a gente não tem estudos robustos que nos respaldem de decidir entre sim ou não, a gente entende que no primeiro trimestre da gravidez, onde tem a formação mais acentuada do feto, né, onde é o momento mais delicado da formação do feto, a gente diz que não. Que a gente não pode fazer nenhum tipo de coloramento no cabelo. Depois do primeiro trimestre, a gente costuma liberar para as pacientes que desejam, né, aquelas linhas mais veganas, aquelas linhas mais naturais, sem contaminantes, sem nenhum tipo de parabeno, petrolato, metais pesados, enfim. Plásticos no geral. Que às vezes pode ter também, né, nas formulações. Sim, inclusive aqui no salão a gente trabalha com a linha da Soul Beauty, que é a linha da Keune, e eu já vi várias gravidinhas suas e de outros médicos sendo autorizadas, porque é uma linha que não tem amônia, né, que é aquele composto que deixa a coloração, inclusive, com um cheiro mais forte. A gente percebe aqui que a coloração da Soul Beauty não exala esse cheiro forte. Não tem PPD, que é o produto que tem no plástico, né? É BPA. BPA. Não tem petrolados.
Então é uma coloração mais pura, mas mesmo assim não pode ser usado antes do primeiro trimestre. Por falta de respaldo de estudo. Não é que é proibido. Entendi. Né? Mas assim, por falta de mas eu acho que também toda grávida vai querer esperar 3 meses, né? Não são tantos meses assim, dá pra esperar pra poder fazer a coloração dos brancos. Outra coisa que eu queria perguntar, tem no mercado umas maquiagens pra cabelo, eu acho que a grávida pode usar nesse tempo uns pozinhos, uns sprays de camuflagem, vocês já viram? Já. Pode usar? Enquanto não pode fazer a coloração, ela pode estar fazendo essa maquiagem nos fios? Como SOS, se tiver algum produto mais vegano, mais natural nesse sentido, pode. Entendi. E existem alguns, né? Existem alguns, Então tá. Geralmente na formulação deles mesmo, logo quando se compra, vai estar escrito que é livre de parabenos, produto vegano. Então, hoje aqui em Linhares, graças a Deus, tem muitas lojas que mostram, né? Que estão tendo essas variedades de cosméticos, de produtos, principalmente para essa linha, para conseguir trazer melhor também. Eu acho bacana, assim, como a nossa cidade está crescendo nesse tipo de olhar. Né? Então, uns anos atrás isso não existia. Porque até não existia. Mas era muito raro. Não era tão próximo da gente, não, né? Era besteira, e quando não a gente precisa. fala de produto vegano, não é só para aquelas pessoas que não querem consumir coisas de origem animal. Geralmente os produtos veganos, eles são mais livres de tudo isso que vocês falaram aí. Não, então as grávidas, mesmo aquelas que comem carne, elas vão buscar por produtos mais naturais, exatamente. Né? Mais naturais, isso daí. A gente falou de coloração e rena também é uma coloração, né? Rena na sobrancelha, pode? Pode, a rena não pode, na verdade. O que você tem que olhar é exatamente a mesma coisa. Considerar se a rena tem chumbo, se tem algum tipo de componente químico que contraindique esse uso. Então, do mesmo jeito da coloração, vão ter colorações que podem, colorações que não podem. E também vão ter renas que podem e renas que não podem. Então, as grávidas têm que ficar atentas aos produtos que elas vão consumir, ficar atentas aos profissionais que elas vão buscar para se o profissional realmente está entregando aquele produto da forma correta, né? Porque pode ter lá no potinho falando que é uma coisa e ter outra. Então, ela também tem que confiar no profissional que está aplicando, né? Sim, é muito bom ter um local que já faça isso, mas se você não tem tanta confiança em si no local que vai, compra e leva. Sim. É uma boa possibilidade. Pra você realmente ter um respaldo de que tá usando o que deveria. Já aconteceu aqui no salão também de grávidas que estão acostumadas a ir há anos em um outro salão, mas esse outro salão não tinha acesso à coloração Soul Pure da Kelly. A grávida veio aqui, comprou o produtinho e levou lá. E a outra cabeleireira aplicou de forma tranquila também, que não tem segredo. A gente falou de coloração. E a descoloração? Fazer mechas na gestação. Pode ou não pode? Também pode. E aí, assim, a gente só tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, o ideal seria você fazer a mecha não pegando desde a raiz do cabelo, usando, se possível, produtos um pouco mais naturais. É difícil, né? A Soul Pure tem o pó descolorante vegano também, que ele também é livre de amônia. Ele tem a mesma formulação da coloração. Então, também, ele não tem aquele cheiro forte de pó descolorante. Legal. Ele não, quando você entorna ele na cumbuquinha, ele não sobe pozinho. Né? Você viu como que fala o nome disso? Que é alguma coisa free, que quando você não exala aquele pozinho. Então, ele também é da mesma linha vegana e acredito que ele também seja melhor do que os outros pós descolorantes para usar nessa fase da vida que é a gravidez, né? Então, isso aí eu não sabia, não tinha certeza se existiam produtos melhores, né, em relação aos colorantes. Mas as mechas, elas podem ser feitas com esses cuidados que eu te falei, né? Evitar o couro cabeludo. Por exemplo, eu sempre peço para as pacientes fazerem as mechas por volta de 20 semanas. Sim. Porque aí faz uma vez só na gravidez, fica linda para as fotos da gravidez. Sim. Né? Ótima dica, gente. Ótima dica. Fazer
próximo das fotos é uma excelente dica. Exatamente. Até porque depois que o neném nasce, é muito difícil vir tão cedo para o salão, né? Porque o pós-parto, a mãe ali está envolvida com várias coisinhas e o bebê muito novinho, ela não consegue, nas primeiras semanas de vida do bebê, vir ao salão. Então, uma ótima dica é vir lá no meado para o finalzinho da gestação, cuidar desse cabelo, cortar, fazer as mechas, fazer a coloração, o que precisar ser feito. Nasce uma mãe, nasce um coque, né? Nasce uma mãe, nasce um coque. Aí depois a gente vai melhorando, a gente consegue voltar. Uma pergunta também que é uma das mais recorrentes aqui no salão. Alisamento. Aquele cabelo de grávida que tá com frizz incontrolável. Pode fazer alguma coisa? Pode usar algum tipo de alisamento, né? Antigamente nós tínhamos alisamento com amônia, guanidina. Hoje não se usam mais esses produtos, mas tem produtos no mercado que são aparentemente inofensivos, que não tem formol. E alguns lugares falam que pode fazer, que não pode. Queria saber um pouquinho. Grávida pode fazer algum tipo de alisamento no cabelo? Eu acho que essa situação é mais delicada no consultório, né? Porque vem gente que já faz o alisamento a vida inteira. Sim. E se depara grávida e fala, e agora? O que eu vou fazer? Assim, tem alguns tipos de alisamentos que não são bem alisamentos, né? Eu costumo dizer que é quase que um kit de sobrevivência, assim, sabe? Que diminui o frizz e você consegue ter uma melhora do padrão do cabelo, mas não é aquele alisamento tipo progressiva. Sim. Né? A progressiva que tem o formol, ela não é indicada na gravidez, por quê? Tem alguns estudos que falam de alguns tipos de intercorrências, tanto para a mãe quanto para o bebê no período gestacional. Sim. E na amamentação também, né? Então, assim, o formol, ele tem alguns estudos que falam sobre algumas malformações, o risco de leucemia, não só o formol, né? Tem alguns contaminantes também que tem a questão em relação a aumento de possibilidade de pré-eclâmpsia, parto prematuro, aumento da possibilidade de diabetes. Nossa, várias coisas que são agravantes, a gente focou muito no formol ou na amônia, né? Mas a gente deveria olhar realmente a rotulagem. É isso aí. Então, tem chumbo, tem alumínio, como que tá essa quantidade, se realmente é seguro ou se não é. Porque essa questão desses metais pesados também é muito ruim para a gestação. Sim. Pode alterar toda a cascata hormonal, não é muito bom para a placenta. E aí... Até hormônio de tireoide, né? Que você falou cascata hormonal, eu acabei lembrando. E aí, doutora, eu vou no salão e falo, por acaso aí tem selante sem formol? E aí o salão fala, tem a base de ácido. Esse pode? Depende, na verdade. Tem, por exemplo, o ácido glioxílico, que se você aquece, ele acaba liberando formol, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente tem que estar muito atento ao rótulo. Tem o etileno glicol também, que aquecido também pode acabar liberando formol. Sim. Né? Então, pode, mas com restrições. Tem que olhar direitinho o que você... Depende de como vai estar a gestação também em si, né? Não, de fato, mas se for com ácido... Ele vai se tornar formol no processo, final das né? contas, se torna. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui pra vocês. Muitas vezes, salões dão nomes diferentes para progressivas. Por exemplo, botox, alisamento orgânico, selante, progressivo. Tudo é a mesma coisa. Por favor, peçam, gravidinhas, para olhar o rótulo do que vocês estão colocando no cabelo de vocês. Porque, independente se é mais fraco ou mais forte, se alisou mais ou alisou menos, pode ter ali naquele composto algo que vai fazer muito mal para a sua saúde e para a saúde do seu bebê, né? Então, assim, fiquem atentas, peçam o rótulo. Aqui no salão a gente tira foto do rótulo, manda para o seu ginecologista estar avaliando antes, porque eu sempre falo, doutora, quem sabe da sua saúde, da saúde do seu bebê, é o seu médico. Não adianta perguntar para a cabeleireira, Mirna, já posso fazer selante? Eu vou falar, não sei. Eu nunca respondo que pode ou que não pode. Eu falo, pergunte ao ginecologista, obstetra, pergunte à nutricionista ou pergunte ao pediatra também depois que nasce, né? Porque a importância de estar a gente trabalhando em conjunto, a beleza e a gestação estarem ali seguras, né?
Eu acho que a equipe interdisciplinar sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E uma coisa também que eu gostaria de ponderar, né? Porque a gente está falando muito sobre cabelo, alisamento, sobre tintura, mas esses contaminantes, eles estão presentes em diversas coisas, assim. Às vezes o creme que você passa, a maquiagem que você usa, a comida que você se alimenta. Então tem diversos cuidados que a gente tem que ter durante a gestação, que não só o cabelo. Não, só o cabelo. E a preocupação da maioria delas é o cabelo. Exatamente. O desespero da mulherada grávida é o cabelo. Meu cabelo está incontrolável. E aí, às vezes, está usando uma base que tem algum componente que não pode, né? Igual vocês falaram. E a pergunta que não quer calar. Não usou maquiagem, não fez o cabelo, não fez nada e foi lá e comeu um podrão e tomou uma Coca-Cola bem gelada. Pode? Eu acho que a gente tem que ponderar muitas situações, né? Depende muito de como vai estar a gestação. Lógico que a gente orienta que não faça consumo. Mas hoje a gente entende que no nosso dia a dia a gente tem que saber balancear situações. Porque, exemplo... dependendo da minha gestante, eu não vou conseguir falar para ela assim, você nunca mais, durante a gestação, vai comer. Porque eu vou gerar um nível de estresse nessa gestante. Ela vai querer comer mais, né? Porque eu, quando fico estressada, eu quero comer mais. Durante esse período, a gente tem que ponderar em relação a toda gestante. A alimentação, sim, tem várias situações. Hoje, o nosso terreno em si está bitolado de xenobiótico, mas a gente orienta as gestantes a fazer a desinfecção em casa, principalmente, né? Mas eu acho que tudo tem que permanecer numa balança. É lógico que não vai ser um podrão, um hamburgão com Coca-Cola todos os dias. Sim. E o que eu acho, assim, que a gente tem que sempre ponderar caso a caso e com a paciente. Sim. Isso né? é. Eu acho que a gente tem que falar com ela risco e benefício. E ela também se sentir importante nesse processo para conseguir seguir dessa maneira. Né? Porque não adianta a gente só falar assim, você não pode isso, você não pode aquilo e não pode aquilo. Você tinha um costume completamente avesso antes da gravidez, mas hoje que você engravidou, você tem que mudar a sua vida. De outra tem que ser perfeita. Exatamente, não é bem assim. Não né? dá. E até por isso que a gente preza muito por uma consulta pré-concepcional. Sim. Então, toda gestante, hoje em dia, por exemplo, toda gestante minha chega 3 meses antes da gravidez, ou até um pouquinho antes, a gente faz todas as considerações, os exames necessários, avalia o que precisa, já inicia essa orientação para quando ela chegar lá na gravidez, não se pega no susto, né? Sim. Tem umas que acontecem, né? Mas... De maneira geral, é assim, né? O que a gente tenta, no geral, é não levar a gestação com mais... exatamente, levar a gestação com mais leveza. Sim. Porque, assim, vamos botar realmente na nossa realidade. A gestação é um momento tão bonito. Sim. É um momento lindo, um momento único. Mesmo que, às vezes, pode Pra gestar ficar se várias vezes. Né? Exatamente. Uma dica que eu dou também, a grávida não pode fazer selante, né? A gente voltando lá no assunto do selante, voltando no assunto da preocupação com o cabelo. Mas ela pode vir ao salão uma vez às sextas-feiras, por exemplo, uma vez por semana, fazer uma escova modelada, bonita, e ficar bem pro seu final de semana, se sentir bonita, né? Não precisa ficar, eu tenho que fazer uma coisa definitiva. A escova lavou, o cabelo vai voltar a ficar cacheado, mas tá tudo bem, né? E depois você se arruma de novo pra sair de novo. Nem todo dia a gente acorda maquiada, nem todo dia a gente acorda e tem vontade de colocar uma roupa mais bonita. Tem dia que a gente tem vontade de ficar de pijama e tá tudo bem, né? E tá tudo bem também. E tá tudo bem também. E aí, antigamente se falava assim, doutora, eu vou parar o anticoncepcional para fazer uma limpeza no meu organismo porque eu quero engravidar daí a tantos meses. É correto dizer isso? Não, mas é correto procurar a médica 3 meses antes para começar a suplementar. Isso aí é correto, né? No mínimo, se né, preparar, Bárbara? No mínimo 3 meses. Preparar para a gestação é correto, mas o anticoncepcional para limpar o organismo não tem nada a ver. Não, porque você retira o anticoncepcional, na maioria das vezes, no mês seguinte você já cicla. Sim. É porque, assim, tem muita gente que usa o anticoncepcional Há muito tempo. de longa data, Uhum. tem um problema já e descobre depois que retira Depois o que retira o anticoncepcional. E anticoncepcional. aí, por ter essa dificuldade inicial de engravidar, ela coloca a culpa no anticoncepcional, mas não é bem assim. Entendi.
E agora, cabelo na gestação também. Do mesmo jeito que a pele, muitas grávidas ficam com o cabelo lindo na gestação. Parece que o cabelo cresce mais rápido, parece que o cabelo não cai durante a gestação. O que acontece com esse cabelo durante a gestação? Também é hormonal? Também é hormonal. Na verdade, assim, na gravidez a gente aumenta em fases diferentes, né? Mas a gente aumenta a produção tanto de progesterona quanto de estrogênio, né? E esse aumento da produção de estrogênio e progesterona, ela dificulta aquela fase telógena do cabelo, da queda do cabelo, né? Então, ele permanece mais tempo na fase anágena, né? Isso mesmo. Então a paciente, ela fica com, assim, não é linear, né? Não são todos os cabelos, mas muitas grávidas, né? Mas de maneira geral, elas ficam grande parte na fase anágena. Isso, então diminui a queda do cabelo na gravidez. E em compensação, 3 a 4 meses pós-parto, é igual o passarinho na muda, eu falo, né? Porque cai todas as penas. Exato. Gente, tem mulher que perde muito cabelo. Isso porque no pós-parto tem a queda abrupta desses hormônios, favorecendo essa fase telógena. E além disso, assim, na gravidez, teoricamente, se a paciente se prepara para a fase de gravidez, ela também está suplementando. Exatamente. Sim, a suplementação faz um bem pro cabelo, né? Muito, isso. Aí vem essa questão de já ganhei o bebê, vou parar de suplementar. Chega, não. Não, gente, não é nem isso. Eu acho que sai a alma do corpo, não sai não. A gente ganha nem. Sai a alma do corpo. Não é nem isso, não é nem que a gente não quer suplementar, a gente não lembra. Não lembra, mas eu acho interessante as gravidinhas, né, que ganham o neném não parar a suplementação. Porque depois elas sofrem muito com essa queda muito brusca de cabelo, a pele fica ressecada, dependendo do parto. Eu acho que cesárea deixa... Não sei se por causa da anestesia, eu vejo que as mulheres ficam com a pele ressecada depois também. A gente fica mesmo. Fica destruída, de né? Fica mesmo. Então, mas depois, calma que tudo volta ao normal com o tempo. Eu tive 2 filhos e tô aqui bem, graças a Deus, tudo passa. Mas uma coisa que eu acho legal, que eu tô vendo na cidade, os pediatras suplementando essas mães. Bem legal. Sim, é bem bonito. Bem legal. Eles estão bem... Porque bem você entrando tá nessa ali, fase junto. Você tá ali alimentando um outro ser, tá fazendo uma criança crescer. Tem que suplementar também pra passar pra amamentação. Leite, né? Então você tá dando ali dos seus nutrientes todos e não sei se eu vou falar da forma correta, mas eu acho que nosso organismo é muito inteligente. Cabelo, unha, pele são meio que supérfluos, né? Então ele deixa de abastecer os supérfluos então a primeira coisa que sente é essa parte aqui de cabelo, unha e pele que acabam sentindo e é o que tá mais exposto, é o que todo mundo vê. Fica bem preocupado, né? Na verdade é o que a gente vê, né? É o que a gente vê. Fica mais exausta, fica mais cansada. E a suplementação serve também pra isso, pra dar energia. Sim, tem paciente que chega e fala assim, nossa, eu comecei a tomar a vitamina B12 e já tô... Posso ir pro CrossFit. Exatamente. Então, Diva, uma coisa que eu sempre falo aqui, que elas acabaram de falar. Um cabelo bonito começa de dentro pra fora. Não adianta eu vir aqui no salão fazer a melhor hidratação se eu não bebo água. Não adianta eu vir aqui no salão fazer uma nutrição, uma reconstrução, se eu não me alimento bem. Um cabelo bonito sempre começa de dentro para fora. Então não deixem de suplementar gravidinhas, não deixem de suplementar vocês que estão amamentando e as tentantes também, né? E não só suplementar, na verdade ter uma alimentação saudável. Sim. Né? Porque não adianta a gente usar ômega manipulado. E se não se alimentar bem, né? É pizza hoje, é hambúrguer amanhã, uma batata frita depois. Semana passada eu fui ao lançamento da nova Soul Beauty, que é a coloração vegana, que é toda a linha vegana da Keune. E eu vi que começaram a entrar em contato comigo um novo público que eu nem conhecia anteriormente, que são as tentantes, mulheres que querem deixar o organismo totalmente limpo, para engravidar, e algumas que têm até dificuldade de engravidar e estão fazendo tratamento com alimentação muito mais saudável, usando produtos naturais para deixar o organismo limpo, né, para essa gestação que está por vir. As tentões, elas têm meu coração, né?
Eu acho lindo a gente conseguir programar esse corpo, porque eu costumo dizer que é uma programação. Sim. Então a gente tá tirando tudo do que era de antes e botando um novo. É como se a gente fosse receber uma visita em casa. Sim. Eu uso sempre esses termos com elas. Antes da gente receber a visita, a gente sempre faz o quê? Faz uma faxina dentro de casa, né? Sim. Pra receber, a casa vai estar sempre limpinha, sem poeira, sem nada. Então, pra receber esse milagre, esse bem maior, Sim, não é? Sim. Gestação, assim, eu costumo falar muito pra gestante, que a gestante, ela tá produzindo um feto, né? Sim. E esse feto, ele é o que ela come, o que ela consome, Sim. o que ela faz. Então, assim, eu acho de suma importância esse preparo prévio à gestação. Sim, e realmente o que a mãe come é passado pro feto, que dependendo, exemplo, se for uma menina, ela pode passar para a próxima filha. Então, tem programação já descrito de gerações e gerações de meninas. Exemplo, a minha avó me passou da dela. Entendi. Do que era consumido, do que ela fazia, do que acontecia com ela. Então, de mulher para mulher. O que ela tá falando, Mila, é sobre epigenética, que é a gente expressar ou não algumas questões genéticas, né, do DNA, em relação ao nosso estilo de vida. Entendi. Ao que a gente consome, ao que a gente come, o que a gente faz, se a gente é sedentário ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo empírico, tá? Por exemplo, minha família é toda hipertensa, todo mundo tem pressão alta. Não necessariamente eu vou ter pressão alta. Por exemplo, eu sou uma paciente que malho desde os meus 13 anos, Sim. me alimento bem, às vezes eu chego lá aos 50 sem hipertensão. Então é muito importante, não só mulheres, não só grávidas, não só tentantes, mas toda a população optar por hábitos melhores, né? Isso, ao longo da vida. Ao longo da vida, por produtos mais naturais. Essas linhas veganas aí estão em alta justamente por estilos de vida, né? Eu não sei você, eu acredito que sim também. Uhum. Depois, com essa questão de cuidado com gestante, com tentante, com paciente de pós-parto, a gente entra muito em contato com esses produtos mais veganos, né? Sim, Duvido que Nicole nunca comprou um desodorante vegano. Não usa um shampoo vegano. Na minha prateleira tá cheio. O meu marido chega, mais um, pelo amor de Deus. Eu falo assim, eu preciso testar pra passar pras pacientes. Sim. Ele detesta ir no supermercado comigo, porque eu vou lá e fico só olhando o rótulo. Passo mais de 1 hora lendo o rótulo. E que bom que você tá optando por um estilo de vida mais saudável, inclusive com a escolha do salão, né, doutora? Com certeza. Dizem que eu uso uma tinta vegana, né? Ó, não sei. fica a dica. Mas a minha tinta também é vegana. E uma última pergunta. A grávida ou quem quer ter esse estilo de vida saudável não faz uso de nada, mas tem o coleguinha do lado que tá fumando, tem o coleguinha do lado que tá fazendo selante. Isso pode contaminar, isso pode gerar... me fala um pouquinho aí sobre essa contaminação que não é feito uso pela gestante, sim por quem está do lado. É o passivo, né? Passivo, isso isso daí. Não, o uso passivo ele é tão prejudicial quanto o uso ativo. Sim. Né? Por exemplo, o uso passivo do cigarro, alguém ficar fumando de maneira constante do seu lado, ele aumenta alguns riscos para gravidez, de restrição de crescimento, parto prematuro, enfim, principalmente se for em grande quantidade, né? O selante é a mesma coisa, né? Não adianta, assim, você ir no salão, fazer sua hidratação, vegano, sem formol, sem nada, e sentar ao lado de quem está fazendo uma progressiva. Aqui no salão, doutora, a gente toma um cuidado extremo, porque nós temos a sala de química que fica separada do salão principal. Então, quando acontece o procedimento químico com selante, né, ou algum tipo de alisamento, ele é feito em uma sala à parte do salão. Mesmo assim, o salão tem cheiros variados, como às vezes uma pessoa está fazendo uma coloração do lado de uma pessoa que está fazendo um tratamento vegano. Então, quando chega uma grávida ou quando chega um bebezinho de colo muito novinho, a gente tem o cuidado de trazer aqui para a sala da noiva e essa cliente é atendida separadamente de todo o restante do salão. Até porque aquele bebê tá tão novinho, não recebeu nenhuma vacina, então a gente tem um cuidado de acolher
cada caso separadamente, né? Cada mulher na sua particularidade. Você quer uma polêmica? Pode falar. Quando a cabeleireira engravida? Quando a cabeleireira engravida. Eu passei por Uma grande polêmica. Eu passei por 2 gestações e já era cabeleireira, né? Tem 25 anos que eu sou cabeleireira. E continuei trabalhando, mas excluí alguns itens da minha lista da minha cartela de afazeres. Né? Eu não fazia mais selante. Eu procurei usar principalmente produtos que não tinham vapores tóxicos e usava uma máscara também. Então, tem algumas pacientes que podem lançar mão, né, de abrir mão do trabalho, e algumas chegam pra mim e falam assim, doutora, eu não posso, eu tenho conta pra pagar, eu tenho que trabalhar, o que eu faço? Tem algumas assim, a máscara comum, ela não protege. Eu usava uma máscara tipo de... A N25? Ela tem igual quem aplica agrotóxico. Isso, é de loja de construção. Igual quem aplica agrotóxico. Eu usava uma máscara dessa. Ficava igual Mas usava e trabalhava, porque eu também tinha que pagar minhas contas, eu também tinha que trabalhar, tinha que comprar berço, eu tinha que comprar roupinha, fazer o quarto do bebê. Quem me atendia na época era até o Dr. Yulo, seu pai, inclusive, e ele me orientou dessa forma, porque eu não podia deixar de trabalhar, e eu usava máscara e também fazia escolha, luva também, máscara, luva, fazia tudo direitinho, não parei de trabalhar, mas fiz escolha por não oferecer alguns tipos de serviço durante a minha gestação. Perfeito. Né? Se você pode lançar mão de não fazer, é melhor. Se você não pode lançar mão, tenta fazer em local mais arejado, com uma janela aberta, o ventilador virado para a janela. Sim. Né? Enfim... Não tem jeito. Sim. É lindo o que você faz aqui, né? Trazendo as gestantes ou as puerpérias pra cá. Pra cá, sim. Gostaria muito que todos os salões fizessem isso, né? De ter esse cuidado. Um cuidado, Sim. É diferente. A doutora viu que a nossa secretária estava gestante há pouco tempo, então esse cuidado não só comigo e com as clientes, mas também com os nossos colaboradores, né? Ela até chorou quando ela me falou que estava grávida, porque eu abracei a causa. Eu acho que por mais empresas também que tenham esse afeto, que tenham esse olhar, porque ela falou assim, Mirna, quebrei suas pernas, né? Engravidei agora, eu vou ganhar nem final do ano. Eu falei, parabéns! Eu abracei ela e falei, seja bem-vinda. E veio a Maitê, cheia de saúde aí. E eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Eu falei, Juliana, eu sou mulher, eu sou mãe, eu estive grávida, eu sei como você está se sentindo, nunca vou te excluir. Né? E ela... empatia, né? Empatia, claro. E tem gente que não tem. Não. Estamos chegando ao fim do nosso DivaCast e eu quero passar a vez para a doutora Bárbara fazer as considerações finais, falar um pouquinho com vocês. Primeiro eu queria agradecer, Mirna, pelo convite. Eu que agradeço. Muito bacana, né, Nicole? Eu acho que é um assunto muito enriquecedor, um assunto que demanda muito. Acho que muita gente tem muita dificuldade, curiosidade sobre o assunto. Dúvidas, principalmente. Exatamente. Então você, mulher, gestante, tentante, que está no pós-parto ou que só quer cuidar bem da sua saúde, se atente a esse tipo de situação, procura bons produtos, boas alimentações, bons estilos de vida. Sim. Né? Porque isso pode te promover uma saúde a longo prazo, não só na gestação, mas pra vida. E você, Nicole? Então, Mirna, eu só quero agradecer por esse momento lindo, esse momento maravilhoso que você proporcionou pra gente trazer essas considerações tão importantes para as gestantes, para as tentantes. E eu quero dizer também que não é só essa questão da beleza, viu, tentantes e gestantes. A gente também tem que ter um olhar para nossa alimentação, afinal, nós somos o que nós comemos. Isso aí. Eu quero agradecer imensamente, tenho certeza que foi super enriquecedor para as nossas divas, muita informação valiosíssima. Sim. E eu quero saber de você, qual o próximo tema que nós teremos aqui no nosso DivaCast? Quero agradecer a sua presença no nosso primeiro episódio, dizer que eu ainda estou aprendendo a fazer podcast, espero que você tenha gostado. Um beijo da diva para você!